Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia. A gente estuda a Bíblia aqui através da lição da Escola Sabatina. O nosso programa se chama Classe de Professores, embora não seja dirigido só a professores da Escola Sabatina, mas a você que gosta de estudar a Bíblia, conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos começando um novo trimestre e estudando sobre o meu livro predileto da Bíblia, que é o Gênesis. Gosto demais dele, acho ele muito desafiador para os tempos de hoje, né? Por vários motivos, por falar de criação principalmente, e acho que e vejo nele também meio que um embrião, ou quem sabe uma pequena matéria que irradia para toda a Bíblia, né? Os seus conceitos ou os conceitos daquilo que é o Evangelho para nós hoje. Bom, eu quero lembrar você de compartilhar o link, né? Nossa audiência tem crescido, graças a Deus, e a você que assiste e compartilha o link com pessoas de quem você gosta, né? Mas quero apresentar para você aqui o nosso grupo, que já é veterano, mas é de jovens, né? Lucas, bem-vindo aí, Lucas, André e Luciano. Nós vamos estudar a lição número 1, começando nesse trimestre, e vamos começar fazendo uma oração. Deus amado, toma a nossa vida nas suas mãos, nos ajude a entregar completamente, sem reservas. Nos ensina através da sua palavra, Pai, que isso aqui se transforme em atos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Começando a lição número 1, a lição de sábado e domingo. Introdução. Quem introduz essa lição para nós? Posso fazer, Pastor Fernando. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, bater um papo sobre a Bíblia e o livro de Gênesis. Compartilho do Pastor Fernando aí a visão dele. Tenho muito apreço por esse livro. Tem histórias fantásticas, né? E essas primeiras frases, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, para mim também são bem especiais, que falam sobre a criação e também dá uma perspectiva para a gente de como Deus idealizou as coisas no início, né? Quando ele criou, qual era o seu sonho para a sua criação, o que ele esperava. Na verdade, Deus ele mostra as suas reais intenções ali no início, no mundo perfeito que ele cria, né? E é curioso porque a primeira frase do livro de Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. E muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia, né? E a gente é acostumado com um tipo de literatura hoje, no século 21, né? A gente tem acostumado a ler um prefácio, uma introdução, preparando o leitor para aquilo que vai vir à frente. E a Bíblia é um tipo de literatura diferente, né? Ela já começa sem explicar muito bem quem é Deus, não tem uma descrição genealógica de onde veio Deus, como que foi o processo para ele chegar até aquele momento. A primeira informação, e talvez a mais importante de todas, que o livro de Gênesis nos dá sobre Deus, é que aquilo que nós precisamos aprender sobre ele é através daquilo que ele faz. Luciano, através disso. Claro, pode falar. desculpa te interromper logo assim, mas está muito, muito interessante o que você está falando, né? E eu fico aqui pensando, né? O que os seres pensantes, ou o que as pessoas que raciocinam, o que as pessoas têm como indagação quando a gente vai estudar Gênesis, né? E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Porque eu penso muito na parte lógica e parece que é muito ridículo a gente estudar o Gênesis e encará-lo literalmente, principalmente a criação e tudo mais, né? Porém, é lógico, eu não vou responder nada disso aqui agora e talvez até nem responda durante essa lição desse trimestre, embora a gente vai tocar no assunto algumas vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em primeiro lugar, Deus nunca pede para a gente uma fé cega. Tipo assim, olha, a ciência diz isso, mas acontece que pode ficar tranquilo, você tem que ter fé. Se não tiver fé, não adianta. Então, embora a ciência prove que houve uma explosão cósmica e tal, o Big Bang, não, você tem que acreditar somente pela fé. Não é assim, né? Então, a gente vai assumir aqui, já assume a fé que nós temos, mas é uma fé baseada em muitas evidências, né? Só para você que de repente você
não é da religião adventista, nós aqui somos, né? Ou você é um cristão, mas você está em dúvida, você tem dúvida em relação a tudo isso, a gente vai tocar alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer, Luciano, por isso que eu estou te interrompendo, é que Deus não pede uma fé cega para a gente. Ele sempre nos dá argumentos, né, nos dá parâmetros seguros para a gente crer naquilo que a gente crê também. Tem argumentos racionais também, né? Vai lá, Luciano, continua. Tem até um salmo, né, pastor Fernando, Salmo 19, que fala que as obras de Deus, né, a sua criação, proclama a sua glória, né, através daquilo que ele Aham. fez, etc. Então a gente consegue encontrar sinais nesse mundo que Deus criou que apontam para um criador, né, ou pelo menos sugerem isso de alguma forma. Mas é determinante, de fato, a gente ler com os olhos da fé, né, porque a única definição de fé que a gente tem na Bíblia ecoa Gênesis 1 também, né, que a fé, ela, lá em Hebreus 11, né, capítulo 11, verso 1 a 3, vai dizer que a fé, pela fé a gente acredita que o visível veio do invisível, né, e de que as coisas que foram formadas vieram daquilo que não existia, né. Então, a Bíblia exige esse passo de fé também da nossa parte, e é muito importante a gente, talvez com humildade mesmo, se colocar a ler o texto bíblico na condição de, Senhor, eu não entendo todas as coisas, mas eu quero, a partir de como o Senhor escolheu se revelar, entendê-lo, né? E aí a gente tem Deus sendo ah, mostrado, apresentado para o leitor através daquilo que ele faz. No princípio, criou Deus. E essa é a primeira coisa que Deus faz, ele cria a vida, né? Então, eu acho que isso é determinante, até na introdução, pastor Fernando, você mencionou que Gênesis, ele vai, é como se fosse um embrião, né, que vai se desenvolvendo e etc. E essa visão de Deus como criador, daquele que é o grande responsável pela criação da vida e manutenção da vida, ela vai ecoar durante toda a escritura, né? Muitas vezes os salmistas, em condição de aperto, ou precisa de um milagre, precisa da salvação, da libertação de algo, ele vai recorrer a esse Deus criador, né? Para encontrar vida, para encontrar liberdade. Então, com base naquilo que Deus fez no passado, ele fez as coisas mais complexas, os salmistas eles podem convidar esse Deus ou clamar esse Deus para que ele possa agir no seu contexto e livrá-lo, né? Então, é muito importante o que está acontecendo aqui, porque na criação a gente percebe um Deus que não é limitado por nada, pelo contrário, né? Ele está acima de toda a criação, ao mesmo tempo que se relaciona com ela. Ele cria o mundo, cria os seres humanos, mas ele não tem começo. Ele não tem um princípio, né? Então, esse Deus que pode criar as coisas mais complexas como a criação, como a gente pode observar, ele pode ajudar os seres humanos em qualquer circunstância. Não tem nada que o limite, né? Então, são algumas coisas que eu penso assim quando eu olho para Gênesis 1, essas primeiras frases, né, de Deus criando, mencionando o agir de Deus, porque é um motivo de muita esperança para a comunidade de fé em todos os tempos e inclui a gente hoje também, né? Maravilha. Alguém quer comentar em cima do que o Luciano falou? Eu queria comentar, o Luciano terminou a fala dele, né, mencionando dessa dimensão eterna de Deus, né? E isso, inclusive, é algo associado a um dos nomes que aparece aí em Gênesis 1, né? A lição vem trabalhando como dois nomes aparecem em dois relatos aí da criação, do capítulo 1 e do capítulo 2, né? Em um, o Elohim está associado a essa grandiosidade, né? E universalidade de quem Deus é. E é muito interessante, puxando o gancho do que o Luciano falou, né? Que ao começar o texto dessa maneira, né, a narração da história do universo dessa maneira, a Bíblia já coloca uma hierarquia entre as coisas, né, o Criador e as coisas criadas. E isso me lembra vários outros textos, né? Por exemplo, tem um texto que eu gosto bastante de Isaías, no capítulo 45, que ele vai falar sobre a intransigência do povo, né, em relação ao que Deus faz na vida deles e tal. E daí ele fala assim, ó, por acaso pode um vaso
virar para o seu oleiro e falar assim, por que eu fui feito com uma alça desse lado e não desse outro lado e etc. Fala, vocês são obra do oleiro. Então, existe até assim uma dimensão cronológica, usando aí o que o Luciano falou, né, de sucessão, né? Então, o criado sucede o criador. Então, o criador vem antes do que é criado. Então, o criador, antes de mais nada, é aquele que é desconhecido, né? É aquele que não tem como se definir, porque eu, como criatura, eu venho depois daquele que me criou. Então não tem como eu virar para trás e questionar e etc. E a Bíblia já parte desse pressuposto, né? E óbvio que várias questões atuais e de outras épocas foram levadas à Bíblia, porque a Bíblia nos ajuda, né, a responder várias questões de vários gêneros, né? Inclusive apologéticos, em questão da literalidade e etc., de Gênesis e tal. Mas a Bíblia já começa sem preocupação nenhuma com essas coisas, né? Então, assim, minha preocupação não é essa. A preocupação é falar assim, no princípio criou Deus. Em outras palavras, você acredita nisso? Você não acredita? Então, eu não estou aqui discutindo isso, né? Eu estou falando, no princípio criou Deus. Ele é diferente do que é criado, né? Ele está acima de tudo isso. Mas mesmo sendo diferente do que é criado, daí a gente tem Gênesis 2, tem um nome pessoal particular, que ao mesmo tempo que ele é incompreensível, ele é próximo. Show, maravilha, é isso mesmo, né? Eu que fico muito ligado nessa questão, né, da ciência e da Bíblia, né? Porque muitas pessoas vivem questionando essa coisa, né? E existe, lógico, ramos da ciência, né? Eu gosto sempre citar, como o Luciano falou lá no começo, que ele citou, os céus proclamam a glória de Deus, né? O firmamento, quer dizer, existe testemunho da natureza de que tem um Criador por trás disso. Aliás, muitos filósofos, muitos cientistas ateus têm se tornado, inclusive, cristãos ou teístas, porque veem essas evidências assim descaradamente, né, ou abertamente, escancaradamente, naquilo que eles estudam, né? Um desses é o Francis Collins, por exemplo, né, que foi quem dirigiu o mapeamento do genoma humano, né, o DNA. Então, ele dirigiu a equipe, esse cientista, o Francis Collins, e ele crê em Deus, né, num Deus criador e tal. Ou seja, por quê? Por conta daquilo que ele vê, por conta daquilo que ele nota. Mas, como tanto o Luciano quanto o Lucas disseram, né, Deus na Bíblia não aparece preocupado com isso, né? Ou seja, eu começo a contar daqui, se você acredita ou não acredita, aí eu vou te dar evidências suficientes para você acreditar, e aí é com você se você acredita ou não, né? É o que diz a palavra de Deus. Pois não. Só comentar. E o que eu falo em relação a isso, né? Não é que essa questão seja uma questão irrelevante, né? De a Bíblia apontar para um Criador e etc, né? E tudo isso. São questões, sim, importantes, né? E questões que, acima de tudo, eu acho que essa é a essência. São questões que vão refletir o período que a gente está vivendo, né? Eu acho que nem é mais a questão atual, né? Mas foi, eu acho que por um tempo, a questão do momento. Qual que é o perigo na minha visão? É essa questão sobrepujar a dinâmica do próprio texto, né? Então o texto, ele vem e está mostrando assim, ó, Deus, a narrativa não está querendo ser um tratado apologético, teológico, filosófico e tal. Ela está narrando a criação. E o que nessa narrativa a gente tem revelado? Poxa, a gente tem revelado essa dinâmica de um Deus próximo e distante, a gente tem outras questões, né, que são, diríamos assim, as primárias do texto. Óbvio, né? Essas outras são muito importantes. E a gente tá, desculpa interromper, Lucas, a gente tá gastando um tempo maior, talvez, nessa introdução. Afinal de contas, a introdução do trimestre, como o pastor Fernando falou, é um livro que também introduz toda a narrativa do texto sagrado, tudo aquilo que a gente vai entender.
e talvez a gente esteja se demorando um pouquinho mais nesse primeiro momento, mas eu queria colocar uma outra perspectiva. Eu acho que o Luciano fez uma introdução daquilo que vai ser proposto, o pastor Fernando colocou uma perspectiva da busca de um entendimento, que é uma busca do ser humano, sim, especialmente da modernidade para cá, de tentar decifrar ou tentar aproximar a narrativa da gênese humana, essa meta-narrativa da criação do homem, com aquilo que é mais testado, provável, científico. O Lucas colocou a perspectiva outra do texto, de a gente ficar com aquilo que é revelado, e a partir daquilo que se propôs, a gente vai... eu vou crer na revelação de acordo com o que ela me apresenta. Ela me apresentou aquilo e a importância daquilo para a produção literária do que a gente está estudando, né? E eu queria colocar uma outra perspectiva, e eu não quero parecer talvez o mais fideísta aqui dos comentários, e nem é a minha característica pessoal essa, porque eu tendo a ser muito cético, mas tem uma coisa que eu acho que é uma perspectiva para alguns, especialmente para o contemporâneo e para as novas gerações. Mais importante do que decifrar, talvez, se aquilo foi daquele jeito ou como foi, é a percepção da relação com o Criador. Quando eu percebo o Criador e o conheço e ando com ele, e aí a gente vai chegar aqui num item, num evento da criação que é o sábado, e ali eu penso que a gente já vai chegar lá mais ali, eu acho que é um ponto alto para entender isso que eu vou dizer. A partir do momento que eu caminho com ele e eu percebo que ele é real na minha vida, eu vou, por confiar nele, também acreditar muito mais facilmente naquilo que foi narrado. Não estou querendo propor aqui o caminho fideísta de abandonar a razão para tentar entender as coisas só por um caminho de confiança e fé. Mas assim, eu conheço o meu pai suficientemente, o meu pai físico, né? Meu pai genético, tão bem a ponto de confiar nas histórias que ele me conta. De anteriores ao meu nascimento, por exemplo, ou de como foi a minha concepção. Mas eu só confio, não que eu não vá testar e não deva testar, mas eu só confio porque eu conheço muito ele. E eu acho que essa é uma outra perspectiva também para entender, para se conformar um pouco mais com aquilo que não foi revelado. Para mim me basta o que está revelado, porque eu conheço o revelador. Eu conheço. E eu entendo que há pessoas que não o perceberam ainda, ou que não o reconheceram, ou que não o conhecem. E para esses é muito mais difícil. Mas para mim, particularmente, por conhecê-lo, me basta o que foi revelado. E eu estou dizendo, é uma mente muito cética, que questiona muito mais do que prefere as perguntas do que as respostas. Esse sou eu. Mas assim eu compreendo aquilo que está revelado e as limitações do que foi revelado para mim também. Ô André, você é um dos últimos que pode dizer isso, que eu creio porque eu confio muito neles e tal, porque já da próxima geração em diante, vamos dizer, eu creio porque estava filmado, né? Filmaram no celular. Então, Lucas, vamos lá, segunda-feira. A segunda-feira ela vai falar sobre um padrão que existe, né? Vai falar sobre o relato propriamente da criação, e daí eu queria falar, né, de um padrão que existe, né, na maneira com que o texto é escrito, né? Então a gente tem uma sequência que, para quem gosta de música, né, e a gente gosta bastante em casa, né, pai? A gente tem Verdade. um ritmo, né, que o texto vai apresentar. E isso é muito bonito, né, porque o texto ele tem um ritmo. E o ritmo é introdução, né? Todo o texto basicamente dia da criação vai começar com "e disse Deus", um comando, haja, ou que alguma coisa aconteça, tal. O relato, né? E houve, e etc, etc. A avaliação de Deus, e viu Deus que era bom. E por último, uma moldura temporal, que é houve tarde e manhã. Então existe esse padrão rítmico. Existe nesse padrão rítmico que envolve repetição, é refletido também uma ordem na criação. E aqui é muito interessante como a forma que o texto apresenta a criação reflete o conteúdo da criação, né? Por quê? Existe uma ordem, existe uma repetição, existe uma harmonia na criação, e essa harmonia e essa ordem é refletido naquele que cria, né? Aquele que cria preza pela harmonia, pela ordem de tudo que é criado.
E existe uma coisa aqui muito interessante que eu gostaria de destacar, né? Que é quando a gente compara esse relato da criação de Gênesis 1 com outros épicos de criação do Antigo Oriente Médio, né? Então a gente vai ter vários outros épicos babilônicos e mesopotâmicos de criação, e tem uma coisa que é muito diferente de Gênesis, né? Dentre outras, né? Isso aqui é uma só que eu queria destacar que tem a ver com a segunda-feira, que é a criação bíblica é uma criação, entre aspas, sem esforço. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente lê os outros mitos de criação, a gente lê que para que algo fosse criado, foi necessário uma guerra. Um ser tal, um Deus tal, lutou contra o outro Deus, e ao vencer esse Deus, foi criada a terra, foi criado o ser humano, foi criado não sei o quê. Aqui na Bíblia não tem nada de guerra, tem nenhuma guerra. Deus fala, acontece. A harmonia, a ordem, a ritmo, a criação é feita sem nenhum esforço. Deus, ele é soberano e está acima das coisas que foram criadas. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar aqui, né? Não existem outros deuses com quem o Deus bíblico está competindo. Existe só ele, e ponto. E isso diz muito, né, sobre a visão, né, desse Criador bíblico. Maravilha. Comentários ou passamos para terça-feira? O André que já introduziu o assunto dele ali. Eu acho que a gente chega pegando o gancho do que o Lucas acabou de apresentar, no meio desse processo ordenado, rítmico até, né, do texto, tem uma abrupta interrupção, tem uma pausa, tem para introduzir um outro dia desse processo, né, 6 dias da criação, e ao término da criação a gente tem a narrativa do 7º dia. E acho que a lição traz essa ideia na terça-feira do sábado, né? E não vou entrar tanto nas partes que o Lucas e o Luciano são especialistas. Então a gente tem 2 caras aqui especialistas no Antigo Testamento, Gênesis e tudo mais. E eu não estou falando isso nem por nenhuma outra razão, mas para dizer que eu acho que o meu papel aqui vai ser muito mais tentar tirar algumas aplicações daquilo que é sensível para mim na narrativa sobre o sábado. E quando tem essa interrupção e o texto nos leva a perceber que aquele dia é diferente dos demais, uma das características, o que chama atenção é que Deus trabalha e de repente ele cessa as suas atividades. E ele oferece um dia de cessação. Curiosamente, esse dia de cessação das atividades, ele declara santo, ele oferece uma bênção especial, isso tem em Gênesis 2, verso 1 e 2, e ele descansa. E obviamente que ele descansa não porque estivesse cansado, mas também como um exemplo do que o homem deveria viver. E aqui é curioso porque o primeiro dia da vida do homem é um dia de descanso e é um dia de santificação. Então a vida começa com santificação, a vida começa com esse dia de encontro, de celebração, porque o sábado passa a ser um dia de celebração, do encontro com o Criador. E o primeiro dia da vida do homem é este. Ele já começa descansando. E tem um rabino bem conhecido, Joshua Abraham Heschel, um rabino norte-americano, e ele tem uma elegante obra sobre o sábado chamado Shabá. E ele diz uma coisa, de tantas que ele vai dizer que são incríveis a respeito do sábado, mas ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz que para as escolas filosóficas o conceito de bom é o mais elevado dos conceitos. Mas para a visão judaica, o conceito do bom é o penúltimo mais importante. Existe algo maior do que o bom, que é o sagrado. E aí fica óbvio. Os 6 dias de trabalho, Deus declarou bons, ou chamou de bom. Mas o 7º dia, justamente o dia de descanso, ele fê-lo santo. Deixando uma clara informação para a gente. Para Deus, trabalhar é bom, mas descansar é sagrado. E num nível de importância, o descanso é maior do que o trabalho, ou mais importante do que o trabalho. E aqui Deus revela pra gente algumas coisas. Ele revela, por exemplo, que ele não é workaholic. E isso é interessante porque foi-se o tempo em que a gente via valor, e por algum tempo a sociedade contemporânea viu valor no trabalho excessivo.
né? Era motivo de orgulho dizer que você não descansava, era motivo de orgulho dizer que você não tirava férias. Olha, já fazem 3 anos que eu não tiro férias, não tenho final de semana. Tem ficado cafona dizer isso hoje em dia. E agora em 2022, curiosamente, a síndrome de burnout, o esgotamento total por conta do excesso de trabalho ou da má administração do tempo de trabalho, entrou na CID como doença do trabalho. Cada vez mais a própria sociedade tem destacado a importância do descanso, que o livro do Gênesis já nos apresentava como condição para a vida alegradora do homem. Mas mais do que isso, para encerrar essa parte... Pois não. É só para lembrar que você, que é empregador e que continua achando vantagem, diz assim, faz tanto tempo que eu não tiro férias, ou você é o exemplo porque você não tira o fim de semana e tal, você está fora da moda, aliás, você está fora do contexto bíblico, tá bom? É importante demais a gente tirar o tempo e cuidar das pessoas que estão sob a nossa liderança para que elas tenham o descanso devido. O descanso é essa coisa que Deus chamou de sagrado. Esse assunto é bem sério, né? Exatamente. E olha como o Gênesis ainda faz sentido para os nossos dias, né? A gente consegue fazer uma leitura do Gênesis ainda para os nossos dias. E... enfim, eu não posso deixar de chegar num outro ponto sobre o sábado. A criação, a queda do homem. Lá na frente, o Gênesis vai narrar o exílio do povo judeu no Egito. Lá eles ficam escravos, e uma das características da escravidão é você ser cerceado do seu direito do descanso. Eles foram privados do direito do descanso. Quando eles saem do Egito, quando Deus liberta o povo do Egito, a primeira coisa que ele oferece para caracterizar a liberdade é a devolução do direito do descanso, antes mesmo do Sinai. Ou seja, antes dos 10 mandamentos, ele devolve o sábado para o povo. E ele faz isso quando ele oferece o maná. E ele diz assim, você vai comer, eu vou providenciar comida para você, na sexta-feira você colhe em dobro, porque no sábado você não vai trabalhar. Ali ele devolve uma legislação da não escravidão. A gente tem ali... talvez um esboço de direitos trabalhistas, né? Porque depois no Sinai ele vai dizer no capítulo 20, no verso 8 a 11, que lembra-te do dia do sábado para o santificar, é o mandamento. Ele vai dizer, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, ou seja, nem o teu funcionário vai trabalhar nesse dia, nem o estrangeiro. Ou seja, se um dia você tiver alguém na condição que você esteve no Egito, você não vai tirar dele o direito do descanso. E a razão que ele dá no final é porque eu sou o Criador, porque eu sou aquele que fiz o céu, a terra e o mar. Aqui ele coloca o sábado como um memorial da criação, e aqui conecta com aquilo que eu falei no início. No sábado, o Criador ele aparecia para a criatura e tirava o dia de júbilo com a sua criatura. Se eu roubar, e aqui eu encerro, pastor, se eu roubar o sábado, eu estou roubando a memória da criação. E talvez seja por isso que lá no Apocalipse, quando vai se falar das mensagens angélicas, a primeira vai dizer assim, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, numa clara intertextualidade com Gênesis, com Êxodo 20 e o mandamento do sábado. No tempo do fim, a criação seria aviltada. E uma das maneiras de se preservar a fé na criação seria a promoção da observância do sábado e do encontro semanal com o Criador. Porque quando eu encontro o Criador semanalmente, não me restam dúvidas a respeito da narrativa da criação. Não me restam dúvidas de que ele é real e que ele é Criador. Por quê? Porque eu me encontro com ele todos os sábados. Esse era uma das funções do sábado existir. Mas não só o memorial da criação. Quando a gente tem a releitura dos mandamentos em Deuteronômio 5, quando chega no mandamento do sábado, ele muda o motivo para se guardar o sábado. E ele não diz mais, porque eu sou o Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que... Ele vai dizer assim, você vai guardar o sábado por um outro motivo. E o motivo é porque eu sou o Deus que te libertou da escravidão da terra do Egito. Isso está lá em Deuteronômio 5. Ou seja, o sábado assume a função de ser memorial também da redenção do homem, da libertação do povo do Egito. A libertação do povo do Egito era um antitipo, uma parábola, uma ilustração da libertação da escravidão do pecado que Jesus faria na cruz. E na cruz, numa sexta-feira, assim como no Éden, ele cria, sem nenhuma participação humana, ele cria. Na recriação do homem, também sem nenhuma participação do homem, ele recria, redime o homem. No sábado, assim como no Éden ele descansa, na tumba ele também descansa. E ele ressuscita no domingo,
não para fazer do domingo um dia mais especial, mas para ressaltar a importância do sábado como um memorial da cruz. O sábado também é um memorial da libertação do homem. Quando eu observo o sábado, eu estou declarando para a sociedade que eu creio que Deus é criador, mas eu também estou declarando para a sociedade que eu creio que Deus é redentor, é salvador, é recriador. Essa é a função do sábado para os nossos dias. O sábado ele permeia a Bíblia toda, né? Você estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? Ele permeia a Bíblia toda, né? De Gênesis, Apocalipse, Nova Terra. E ele é um sinal de libertação. A gente pode dizer, sábado é sinal de libertação. Libertação no passado, no presente e no futuro. No passado, quando o povo de Israel foi liberto. No presente, quando a gente é liberto todos os dias ou todas as semanas, né, das nossas cargas, e a gente descansa todo sábado, encontra com Deus e a gente recebe essa libertação. E no futuro, quando na eternidade a gente vai estar também na presença de Deus, porque também vai ter trabalho e também vai ter descanso, também vai ter esse tempo de comunhão com Deus especial, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre terça ou passamos para quarta-feira? Tem uma coisa que eu acho muito importante também, vocês já começaram a falar sobre isso. Aí você já pega e emenda na Tá bom, quarta-feira, Luciano. beleza. Quando a gente fala, né, do descanso como o primeiro dia de vida, né, dos seres humanos, isso é muito significativo, né? Porque quando Adão e Eva, né, o primeiro casal, eles são criados por Deus, o mundo está feito, né? Tá tudo pronto, eles são a cereja do bolo, né? E é interessante porque nada daquilo que foi feito dependeu do homem, né? O André estava falando. E tem um autor que eu gosto bastante, o Walter Brueggemann, que ele tem um livrinho que ele escreve sobre o sábado. Luciano, você falou o nome dele aí, mas a gente não entende direito. Eu não entendo direito. Ah, mas eu não sei falar também. Não adianta nem eu deixa pra repetir. lá, é Robert Brueggemann. Walter Brueggemann, no portuguesado aí. Legal. O Lucas sabe dizer melhor aí, o Lucas que me apresentou esse autor. Mas é o seguinte, ele fala que... Desculpa. No dia que eu conheci, pessoalmente, eu fui falar com ele e falei o nome dele errado. Só para deixar claro isso. Vou chamar de Valtinho, acho que é melhor. Valtinho. Depois o editor coloca aí alguma coisa, não sei, no chat aí. Bom, mas ele fala que não é coisa pouca o primeiro dia de vida dos seres humanos ser um dia do descanso. Na verdade, essa é a primeira e mais fundamental coisa que eles precisavam entender no relacionamento com Deus. Aquilo que era mais importante para que o relacionamento entre humanidade e Criador desse certo, eram os seres humanos reconhecerem que eles só precisam participar daquilo que Deus faz. Às vezes, a gente tende, né, a pensar que tudo depende de nós, né? E esse é um motivo que nos gera muita ansiedade. O André mencionou um pouquinho disso, né? Como a gente sofre hoje na nossa sociedade, porque a gente tem infinitas tarefas, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que fazer tantas coisas e o descanso vai sendo colocado de lado, né, para escanteio. Mas o Walter Brueggemann até fala que é um antídoto contra essa ansiedade que a gente vive tão fortemente no nosso mundo moderno, contemporâneo aqui, né? E é interessante porque Jesus, quando ele fala para a gente não andar ansioso com o dia de amanhã, ele vai usar justamente o exemplo de que existe uma criação que não depende do ser humano, uma manutenção da criação, que Deus trabalha e Deus mantém, Deus sustenta, e ele não vai fazer diferente em relação à nossa vida. Né? Ele fala, olha as aves do céu, não plantam, não semeiam, e Deus as sustenta. Olhe para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua beleza se vestiu como uma dessas pequenas flores, né? Então, quanto mais Deus vai demonstrar cuidado sobre vocês. Então, o sábado ele é muito significativo, e é um lembrete, de fato, de que nós podemos descansar naquilo que Deus faz, e num Deus que trabalha em nosso favor sem cessar, né? Jesus vai falar, antes de curar, lá em João 5, né, o paralítico, há 38 anos, sofrendo com uma limitação física. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Deus não cansa de trabalhar, de estender sua graça, de soprar o fôlego de vida para que nós possamos viver e louvá-lo e glorificar o seu nome, né? Mas já puxando para a parte de quarta-feira aí... Ô, Luciano, só antes de você passar para a quarta, né? Eu queria, falando assim do sábado como sendo
o primeiro dia de vida, depois de criados Adão e Eva, né? Eu queria lembrar assim, dessa importância. Tinha música que a gente cantava e ensinava as crianças a cantar quando era pequena, né? Que é tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós e o 7º é para Cristo, né? Não deixa de ter uma verdade nisso, né? Mas a verdade é que 1, 2, 3, 4, 5, 6 também é para Ele, porque a gente não se encontra com Ele somente no sábado, né? E até muitas pessoas que são de outras religiões têm uma certa crítica, né? Eu vou ser cristão no sábado, eu vou... Não, na verdade, todos os dias são dias da gente passar o dia todo, o tempo todo com Deus. Mas o sábado, ele não é meu, ele é dele totalmente. Então, é um dia realmente para eu estar ligado com ele, em comunhão com ele, né? Com o próximo, com a família, isso aí. É isso aí, Luciano. Boa. Bom, na parte de quarta-feira, a gente tem a descrição da criação da humanidade, né? E aí a gente tem tanto uma ênfase no primeiro relato da criação, ali em Gênesis 1, e no segundo relato da criação a gente tem uma descrição de Deus trabalhando no pó da terra, né, e soprando nas narinas o fôlego de vida, e você tem diferentes ênfases, né, que o texto vai dando, e eu acho muito interessante. Primeiro, em Gênesis 1, nós temos Deus criando os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. E Deus também, ele compartilha domínio, e ele fala, agora vocês vão governar sobre a criação, né? Vocês vão sujeitar e etc. E é muito interessante porque Deus, ele primeiro chama o ser humano de a sua imagem, né? E agora ele dá tarefas que são tarefas de realeza, né? Vocês vão dominar, vocês vão governar, e de certo modo, o que está claro aqui é que eles serão cooperadores, né? Então, Deus, ele cria um mundo que independe do ser humano, mas que ao mesmo tempo, Deus, na hora de criar um sistema de como a criação vai funcionar, ele fala, ser humano, você é parte essencial agora para que aquilo que é bom, esse sistema de vida que eu criei, esse sistema de bênção, ele continue agora se multiplicando. Então, os seres humanos são responsáveis por fazer a vida multiplicar, ou seja, eles são cooperadores de Deus em encher a terra com vida, e ao mesmo tempo, que tipo de domínio, que tipo de governo eles devem exercer? O modelo do próprio Criador, que chama eles agora para a cooperação. Deus, ele faz o que aqui em Gênesis? Ele traz vida, ele cria um mundo perfeito, ele cria um sistema de bênção, de descanso, e o ser humano agora ele deve imitar a Deus na sua forma de reger a criação junto com ele, né? E é importante porque durante algum tempo, né, esses textos relacionados com governar a criação tinha a ver com você usar a natureza como um instrumento de engrandecimento para a humanidade, né? Então você não se importa com o meio ambiente, você não se importa com cuidar do mundo, do planeta, e isso significava governar, mas não é nada disso, não é nada disso. E esse chamado de Deus, né, para os seres humanos também de certa maneira, Deus compartilhando responsabilidade, né? Deus, ele... É muito legal quando a gente lê também esse texto pela lente da aliança, né? Porque Deus aqui, ele é como se fosse o suzerano, né? O rei mais forte que chama um rei inferior para que juntos eles cumpram um objetivo, né? Eles fazem uma aliança aqui onde é necessário fidelidade, é necessário obediência, mas ao mesmo tempo tem bênçãos que vão ser partilhados nesse relacionamento se ele for honrado. E nesse sentido, o que os seres humanos têm nas mãos é algo que deveria condicioná-los a uma experiência de responsabilidade para com Deus e para com o mundo criado. Porque o bem que Deus criou agora depende da manutenção desse bem, e os seres humanos são participantes diretamente disso, né? E isso vai ficar claro quando os seres humanos quebram a aliança com Deus, né? Comem do fruto proibido, isso a gente vai ver mais à frente, né? Mas é muito interessante na minha perspectiva, Deus, ele chamar os seres humanos, dar esse status superior à criação, mas ao mesmo tempo esse status superior deveria resultar em um espírito servidor para com a criação. E esse é o próprio modelo de Cristo, né?
Então, Cristo, ele vem, ele é chamado de mestre pelos discípulos, mas ao mesmo tempo Jesus fala, eu que sou mestre, sirvo vocês, quanto mais vocês devem servir uns aos outros. Então, em Gênesis 1, a gente começa a ver algumas ideias sobre quem Deus é, que tipo de liderança ele exerce, que tipo de governo ele exerce, que tipo de reino é aquele que ele idealizou no início, que quando a gente começa a resgatar, a gente para assim, eu pelo menos, e fico impressionado, é muita beleza. Deus, ele coloca aqui o propósito da vida do ser humano em fazer parte de um ciclo de vida. Vida que leva a vida. Bênção que você recebe, que agora você vai estender em forma do seu serviço agora a toda a criação. Que bom seria se a gente pegasse só essas partezinhas e colocassem como o ideal da nossa própria vida também, né? A criação, acho que poderia até se tornar mais plausível para as outras pessoas, porque de fato ela faz muito sentido na nossa prática de vida, na nossa maneira de viver. Eu, eu acho muito interessante isso daí que o Luciano estava comentando, né? Fantástico. A maneira como entender, assim, entender a nossa identidade, né? Entender quem nós somos está totalmente vinculado a entender quem Deus é, né? Então, desde entender quem nós somos engloba assim, qual que é o nosso propósito, né? A nossa função na Terra. O ser humano é o primeiro, é o único, desculpa, não o primeiro, é o único de quem na criação é dito, nós lemos um pensamento, uma reflexão sobre esse que vai ser criado, né? Até então tudo era assim, haja luz, né? Os céus e a parte seca separa da parte com água e assim por diante. Só para o ser humano é dito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente tem um pensamento divino, né, uma reflexão antes da criação. E isso já dá, acho que para mim, né, pista sobre... Você quer entender o ser humano? Como que eu vou entender o ser humano? Se eu entendo quem Deus é. Porque a concepção do ser humano depende da reflexão divina sobre ele, né? E quando a gente vê na criação, na sequência, de fato, né, tudo vai envolver a ação de Deus. O ser humano deve agir como imagem conforme Deus age, né? Então o Luciano falou aí, por exemplo, do domínio, né? Isso é um tema muito, muito sério, né, para a gente hoje, né? Então, por exemplo, que tipo de domínio a gente tem exercido sobre a criação? E isso vai assim, das coisas mínimas às coisas mais complexas, né? Então, se a gente pensar na maneira com que a gente consome as coisas, será que a maneira com que a gente consome as coisas traz reflexão sobre o domínio que nós exercemos sobre a criação, né? A maneira, eu digo, quantidade e a dimensão descartável das coisas e etc, né? Então o ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus e as ações dele devem refletir as de Deus. Isso é a mesma coisa que, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa antes, mas que a quinta-feira vai destacar. Eu quero. Que é essa imitação divina, né? Uhum. A filosofia ela é uma grande amiga, uma grande parceira da teologia, né? Principalmente quando a gente fala de criacionismo ou percepção de Deus no ser humano, né? E eu estava lendo aí um livro muito, muito, muito interessante esses dias, e o autor estava dizendo o seguinte, que nós gostamos de dizer assim, o ser humano, o homem, ele é um animal racional, e a gente se compara aos animais. Talvez pelo nosso desejo de poder expressar ou satisfazer nossas necessidades como animal, né? Necessidades sexuais, necessidades de alimentação, essas necessidades. Aí ele diz assim, porém tem uma distinção muito grande entre o ser humano e o animal. É que o animal, quando ele satisfaz as suas necessidades básicas, ele realmente fica satisfeito, ele fica tranquilo, ele fica em paz. Acontece que o ser humano, mesmo que ele satisfaça as suas necessidades básicas, ele não fica em paz. Continua um incômodo dentro dele, porque o ser humano ele tem um sentimento, algo dentro dele que os animais não têm, que é um desejo de servir, de ser útil, né? Um desejo de ser útil. Os animais, por exemplo, servem
Eu estava vendo sobre pássaros, morcegos, todos eles estão encaixados, né, dentro do ecossistema, de tal maneira que um morcego, por exemplo, ele come milhares de insetos num dia, outros morcegos comem frutas e aí eles espalham a semente, ajudam no reflorestamento, mas eles não fazem isso com um propósito, né? Eles, suprindo as necessidades deles, então eles acabam fazendo isso naturalmente, né? Nós, seres humanos, nós desejamos ser úteis. Nós temos essa, aliás, não é nem desejamos, nós temos uma necessidade de ser útil, de servir a alguém. E a gente acaba sabotando nós mesmos quando nós subvertemos isso aí e usamos tudo para nos servir, né? Aí a gente não encontra realmente um significado na vida, né? Por isso, essa questão da autoridade que Deus deu para o ser humano, de governar sobre a terra, né? Sobre os animais, sobre o que Deus colocou essa autoridade. A autoridade de Deus é sempre no sentido de servir. O homem, ele foi colocado ali para servir. E esse chamado, porque agora eu chamo isso aqui de chamado, né? Esse chamado que Deus colocou dentro do coração do homem, o homem foi chamado para servir. Ele grita, ele clama, né? E o ser humano começa a servir. Deus era o representante da humanidade diante de Deus, e ele era o representante de Deus diante de toda a humanidade. Aliás, ele é representante da humanidade diante de Deus e de todo o universo, né? E é o representante de Deus perante toda a humanidade também. Então o homem subverteu isso quando ele jogou de lado essa governança que Deus colocou na mão dele para o serviço, e a partir do pecado ele começa a subverter isso. E aí começa um ciclo de infelicidade. Pode continuar, Lucas. Tá mudo, Lucas. Eu acho que o André abriu o microfone para comentar alguma coisa. Eu ia comentar alguma coisa, que essa fala do Lucas e do pastor Fernando agora deram do pastor Lucas e do pastor Fernando, né? Tô chamando só o pastor Fernando de pastor. Chama aqui. Lucas e Fernando, Lucas, né? E Fernando. E o Lucas é pastor doutor ainda, né? Pastor doutor. E foi meu professor, olha que responsabilidade. Olha. Foi seu também, Luciano? Aqui não, vamos botar meu microfone para não desdobrar isso daqui. Mas os insights, enfim, né? Essa ideia dois insights aqui que enquanto vocês falavam me ocorreu. Primeiro, de que é fruto observacional da vida. Quando a gente é servido, a gente realmente não é saciado. Nunca vai saciar o nosso desejo de ser servido. A gente sempre vai querer mais e mais, façam mais a mim, mais a mim. Por outro lado, o sentimento de quando você serve, de quando você atende, de quando você cuida, de quando você oferece para o outro, traz isso que o pastor Fernando acabou de dizer, traz saciação, traz sentimento de saciedade, de satisfação. E a outra observação, o outro insight depois do lapso, da queda, realmente a gente desconfigurou isso, subverteu essa lógica. Mas quando Jesus vem e ele estabelece o reino, ele não estabelece, né, mas ele sinaliza o reino, ele diz: o reino de Deus já está entre vós, e agora quando vocês me aceitam, vocês já podem ter vida eterna em mim, vocês já podem viver como que na lógica do reino. E ele apresenta outra lógica do reino, especialmente lá em Marcos 10, quando ele chega para Tiago e João e diz assim, quando eles pedem cargos, né, e Jesus fala: vocês não estão entendendo, no meu reino, no reino de César é assim, mas no meu reino não, no meu reino o menor é o maior, o que mais serve é o primeiro. E aí entra uma lógica de um senso de dever, uma convocação para o cristão, que é a convocação lá que o Lucas vai concluir, provavelmente tratando disso, a convocação do Éden. Nós somos convocados a subverter a lógica do reino de César. Enquanto que a lógica do reino de César é a lógica do me sirvam, do poder, do controle, do domínio sobre outros, existe um povo que vive numa outra lógica. E que, ao viver nessa outra lógica, ele subverte a lógica do reino de César, que é a lógica do acabou para você, mas não acabou para mim. Enquanto não acabar para mim, não acabou para você. A lógica do que é meu é teu. Não é cada um com seus problemas, o que é meu, o que é teu é teu. A lógica do bom samaritano, a lógica do reino do Cristo, a lógica do serviço em prol do outro. É uma convocação do cristianismo para aqueles que se dizem cristãos, né? Vivendo uma outra lógica. Agora é com o Lucas.
Não, com certeza, ô Andrei, perfeitamente. Essa é a ponte perfeita para quinta-feira, né? A quinta-feira vai falar ainda dessas etapas da criação do ser humano, e eu destacaria aqui para a gente fazer um paralelo aí perfeito com o que você estava falando, né? Os dois verbos do versículo 15 do capítulo 2 que aparecem em relação ao ser humano, que são cultivar e guardar, né? O versículo 15 diz assim, que Deus tomou o homem e o colocou, né? O verbo descansar, né? E o descansou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né? E o que é muito curioso e tem tudo a ver com o que você estava falando, né, André? Que o verbo chamar e o verbo avad, né? É o verbo guardar e o verbo avad é trabalhar, né? Mas também é servir. Eles são verbos que em números 18 aparecem juntos, isso é raridade no texto bíblico, no contexto do sacerdote, né, do ofício sacerdotal. Então, o ser humano, né, homem e mulher foram criados, né, numa dimensão, numa atmosfera de serviço sacerdotal, né? Os dois como aquele que ministra, né, em favor do outro, né? Como um mediador, né? Então, eu acho que tem uma das funções que mais poderia exemplificar o trabalho pelo outro é a do sacerdote, né? Eu lembro, por exemplo, me vem à mente assim, instantaneamente o Yom Kippur, o dia do juízo, quando toda, né, Israel dependia da execução perfeita, sem erros, do sumo sacerdote, né? Então, é ele agindo em favor dos outros, né? Pelos outros. E aqui é a função do homem e mulher quando são criados. É muito interessante, né? O tanto de paralelos que vão existir entre os relatos da criação com o relato da construção do santuário, né? 6 etapas, os dois terminam com o sábado, a questão de estarem voltados para o Oriente, tanto o jardim como o santuário, a presença de um querubim nas duas narrativas e outros detalhes, né? Mas, acima de tudo, o desdobramento dessa função sacerdotal é muito importante, né? E isso traz um outro elemento que a gente não comentou aqui, mas homem e mulher são sacerdotes nesse jardim, né? E essa importância da figura feminina aqui, ela é já, né, destacada no capítulo 2, quando fala que Deus faria uma auxiliadora para o homem, né? Então, a palavra auxiliadora, a gente sabe muito bem, Ézer é uma palavra usada no texto bíblico associada a Deus, né? Então, diferente do que a gente pode pensar, né, numa leitura literal e simplista da tradução, né, a auxiliadora é aquela inferior que ajuda o melhor. Aqui não, né? O auxílio tem a ver com o melhor auxílio possível, colocando, né, os dois no mesmo patamar, não só de importância para Deus, mas no mesmo patamar de ofício em relação à criação, né? Não tem diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Os dois têm função sacerdotal de cultivar e guardar toda a criação, né? E é essencialmente viver para servir, né? Viver no serviço. Tem, quando a gente junta, né, Lucas, essas duas ênfases da criação dos seres humanos e a função deles no mundo que Deus criou, em Gênesis 1 e em Gênesis 2, também a gente vai ver algo que vai ecoar por toda a escritura, né? Então, eu comentei que em Gênesis 1 a gente tem essa ênfase no homem e na mulher como corregentes, né? Então, são verbos que têm a ver com realeza, governar, dominar e etc. E agora no capítulo 2 você mencionou aí esse ofício sacerdotal, essa ênfase sacerdotal, né? Então, se a gente fosse juntar tudo, a gente podia dizer que o ser humano é chamado para ser rei e sacerdote, né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, para Êxodo 19, qual é o chamado que Deus faz para o povo de Israel, né? Quando Deus faz a aliança? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, né? Uma nação santa e assim por diante. E aí Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, vai aplicar isso à comunidade de fé orientada pelo Messias, né? Ele vai falar, porque vocês agora são o sacerdócio real, povo santo e etc. E eu vou ler um trecho de Apocalipse, né? Que fala a partir do momento em que o Cordeiro, ele se torna digno porque ele pagou o preço de abrir os selos, lá no capítulo 5. Olha o cântico que os santos entoam, né? No capítulo 5, verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico dizendo:
digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, por causa do pecado, essa dupla função da humanidade, ela deixa de funcionar do modo ideal, né? A gente, ao invés de exercer um reinado em cuidado com o mundo, em respeito com o outro, a gente vai ver muito bem, esse poder que é dado nas mãos do ser humano, ele é subvertido, né? Ele passa a ser concentrado nas mãos de uns querendo se sobrepor aos outros. E aí a gente vê que a projeção final que o livro de Apocalipse dá para nós é de que os seres humanos voltarão a exercer essa função do modo ideal novamente, né? E a gente é governado tanto por aquilo que Deus projetou no início e aquilo que Deus vai fazer no futuro, né? Então agora, no presente, a gente olha para frente e para trás e busca direcionar a nossa vida dentro desse ofício que Deus espera de nós, né? Reis e sacerdotes. Que a gente possa, de fato, através da nossa vida, demonstrarmos essa dupla função, que é algo que Deus espera de nós desde o início, né? Agora, dentro do cristianismo, do convívio igreja, né, a gente, como seres humanos, a gente corre o risco de constantemente subverter essas coisas, né? A gente se esquece, por exemplo, que toda a autoridade que a gente recebe, toda a governança que a gente recebe, ou todo o cargo de liderança, é para servir. E a gente não pode esquecer disso, mesmo no contexto de igreja, né? Eu vejo, eu vou começar de cima para baixo, né? Eu vejo, olha, de cima para baixo não no sentido de importância, mas de como as pessoas veem a hierarquia social religiosa nossa, né? Vamos começar do pastor, né? Pastores que ficam o tempo todo desejando cargos que os homens consideram mais elevados, né? E são capazes de fazer um monte de coisa por causa de um cargo, ou para se elegerem, ou para se manterem naquilo que as pessoas o colocaram, ou que Deus o colocou no objetivo de servir aos outros, né? Aí isso se reflete também dentro de igreja, né? Eu vejo, por exemplo, anciãos que estão lá há tanto tempo, inclusive pessoas já com uma certa idade, é ancião há 30 anos, que se ele deixar de ser ancião, vai ter uma depressão a pessoa, né? Porque deixou de ser ancião. E para mim isso é falta de crescer espiritualmente, né? A gente precisa crescer espiritualmente. A gente não pode só envelhecer, né? Em termos de idade, a gente tem que crescer espiritualmente. Então, eu admiro pessoas, e conheço várias, que levam a vida inteira ministérios maravilhosos sem ter cargo nenhum na igreja. Como pastores, a gente precisa de pessoas que assumam funções dentro da igreja para servir e que estejam dispostas a ser colocadas e tiradas e trocadas o tempo todo, né? E como pastores, nós precisamos também estar dispostos a trocar de posição e trabalhar em qualquer posição dentro da obra, né? Porque a Bíblia nos lembra disso, de que a função que nós recebemos de liderança, quanto maior o líder, mais servo ele precisa ser. E isso na pregação do Evangelho é fundamental, né? Quando a gente faz isso, o Evangelho ele chega no coração das pessoas. Quando a gente faz o contrário, a gente faz o que todo mundo faz, né? Isso ofusca o brilho do Evangelho e o brilho de Jesus. E eu quero de novo voltar, porque a gente vive num tempo tão complicado, né? Onde tudo que a gente prega vai ter dois lados radicais aí falando, né? Já acontece de você pregar um sermão e um grupo pegar as partes que gosta e o outro pegar as partes que gosta, e os dois são opostos, diferentes, e eles colocam. Acontece de você pregar um sermão e um lado te atacar e o outro defender. No outro é o outro lado. E aí, se acovardar de pregar o que a Bíblia fala, o que o Evangelho diz, você não vai dizer nada. Você vai ficar ali em cima do muro para ninguém te criticar, né? E a palavra de Deus sempre é motivo de crítica. Então,
A Bíblia fala sim sobre a gente preservar a natureza, a Bíblia fala sim sobre nós tomarmos conta daquilo que Deus deu para nós, e a gente como cristão não precisa, não pode estar pensando, isso aqui vai ser destruído logo. Não, 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 não. Nós temos sim um compromisso com o aqui e agora, em preservar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu isso lá do Éden para nós preservarmos. É por isso que a Bíblia diz assim, que a natureza geme pelo que o homem tem causado a ela, e o homem somos nós, né? E em relação também a essa questão da igualdade entre o homem e a mulher, é claro na Bíblia a função que Deus colocou para os dois, e esse trabalho conjunto que deve haver entre os dois em todos os âmbitos e todos os aspectos da Bíblia, porque os dois vão andar sempre junto, né? Nós não precisamos fugir daquilo que a Bíblia fala com medo de alguma crítica, alguma outra coisa. Deus estabelece uma função de igualdade para os dois, para que um ajude o outro, para que eles ambos se mantenham trabalhando para Deus e para a humanidade. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Vamos terminando? Eu proponho que a gente encerre com essa fala. É isso, é sobre isso. Então tá bom, quero agradecer a vocês, quero agradecer a você em casa, que ouve essa lição, que compartilha com outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê humildade para a gente entender a sua palavra, viver essa palavra, como eu tenho dito sempre, né? Eu não me lembro de nenhum sermão que eu tenha lido da Madre Teresa de Calcutá, mas ela é conhecida por aquilo que ela fazia. Esse é o nosso tempo, de sermos conhecidos mais do que por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente vive e que a gente faz. Nós vamos fazer uma oração agora, e daqui a pouco o pastor César Reis continua. Para você que é professor da Escola Sabatina, continua com ele, ele tem dicas importantes para você, tá bom? Vou pedir, por favor, ao Lucas que ore conosco. Querido Senhor, eterno Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e aprender tantas coisas importantes desse livro, que é a essência de tudo que nós acreditamos, da nossa relação contigo. Senhor, nos ajude para que isso seja realidade, que os desdobramentos da leitura desses capítulos iniciais de Gênesis toquem a nossa vida profundamente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado aí pela sua audiência, continua compartilhando nosso link. Obrigado a vocês que participaram comigo aqui de novo, viu? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, líder da Escola Sabatina, você que semanalmente está aqui conosco, você professor e professora da Escola Sabatina, esse é um momento em que a gente separa para conversar com você. Nesse canal, nós temos esse momentinho para a gente conversar e levar algumas boas informações para você, a fim de que você exerça bem aí o seu trabalho, com qualidade, com dedicação, com responsabilidade e compromisso. Lembrando que nós temos um programa, um projeto, a Escola Sabatina, ela é o coração da igreja, né? Você sabe muito bem disso, porque tudo passa pela Escola Sabatina, né? Quando o coração está bom, quando o coração está forte, o corpo também responde de maneira positiva. Assim, quando a Escola Sabatina está forte, quando ela está batendo bem, quando nós temos um bom programa, quando nós entendemos o papel da Escola Sabatina, o exercício da nossa tarefa aí, as coisas acontecem na igreja de maneira assim muito, muito boa e tudo funciona melhor na igreja. Hoje eu quero deixar uma dica para você, uma informação boa para você, uma dica, né? E a minha dica de hoje é que todos os alunos, que todos os membros da unidade da Escola Sabatina, que eles também venham a se encontrar fora da igreja, para a gente ter uma convivência e atividades missionárias, né? Muitos de nós nos encontramos na Escola Sabatina ali, nós nos relacionamos ali na igreja, nos encontramos ali e depois saímos dali, nós não temos mais contato durante a semana. E às vezes a gente não tem nem o telefone, nem o WhatsApp da pessoa, do nosso irmão ali da igreja, da nossa unidade. Você, professor, eu te pergunto, você tem o telefone dos membros da sua classe, você tem o WhatsApp deles, você tem essas informações deles para entrar em contato com eles? Veja, é importante a gente não ter um contato só ali na igreja.
Ali é importante, tremendamente importante. Mas lembre-se que o mais importante ainda é nós termos um contato deles e nos relacionarmos com eles fora da igreja. Quem sabe ali uma vez na semana, você professor, fazer uma visitação a essas pessoas, ter um encontro com eles. E o nosso grande desafio é que nós tenhamos um pequeno grupo montado pela Escola Sabatina, ali pela unidade, fora da igreja, para atividades missionárias, para uma atividade também de solidariedade, para uma atividade de ajudar, uma ajuda humanitária. É importante a gente ter esse movimento fora da igreja, porque o movimento da igreja ele já acontece normalmente. Lá na igreja a gente já se reúne, a gente já se encontra. Aí não precisamos fazer nada mais do que a gente está fazendo lá na igreja, mas fora da igreja é o nosso desafio. Então é importante nós termos um momento para nos encontrarmos, para termos confraternização, mas também para termos atividades missionárias. Você sabe que esse é um desafio nosso da Escola Sabatina. Nós temos atividades missionárias fora da igreja, da porta para fora da igreja. Então é importante você, professor e professora, você mobilizar isso na sua classe. Temos um encontro ali, um encontro semanal, não é? Um encontro a cada 15 dias, mesmo que seja para comer alguma coisa. É importante isso, a confraternização para a gente comer alguma coisa junto, mas o mais importante é também a gente ter esse momento de uma atividade missionária junto com a classe. Isso vai estreitar relacionamentos, isso vai aproximar mais vocês um dos outros. E você, professor, e você, professora, você é o líder, você é o mentor. Lembre-se que você é o pastor dessa comunidade. Essa pequena comunidade, esse pequeno rebanho, você é o responsável por isso. É importante você pensar que um pastor ele cuida de centenas de pessoas. Mas você, professor e professora, você cuida de um grupo pequeno. Você tem tempo para fazer isso. Você tem um pouquinho mais de proximidade com essas pessoas. Portanto, lembre-se que na igreja nós começamos, mas fora da igreja nós devemos continuar, tá bom? Você aceita esse desafio aí, professor e professora? Você me escutou bem hoje? Espero que você tenha essa disposição também de motivar a sua classe, não só dentro da igreja, mas também para atividades fora da igreja, reunindo semanalmente aí num pequeno grupo, a cada semana, a cada 15 dias, mas é importante nós termos esse encontro também da unidade fora da igreja, tá bom? Você entendeu isso? Espero que você tenha entendido. Tenha aí um dia feliz na companhia e na presença do Senhor. Um forte abraço a todos vocês.